Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Arli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já leu o livro do Apocalipse? Às vezes eu converso com pessoas, e elas costumam dizer que tem medo do Apocalipse, da leitura do livro de Apocalipse, que ele fala das coisas futuras, das coisas que vão ocorrer nos fins dos tempos, e isso traz medo, traz desconforto. Mas o livro do Apocalipse foi uma mensagem de consolo à Igreja do Senhor. E deve ser também uma mensagem de consolo para a igreja hoje, para a sua igreja hoje. Se nós olharmos para o livro do Apocalipse, você vai perceber que o propósito, daquele livro é confortar, é consolar a igreja do Senhor militante em seu conflito lá contra as forças do mal. O livro do Apocalipse, ele vai trazer aí como tema a vitória de Cristo e da sua igreja contra Satanás e seus seguidores. O livro vai falar acerca do triunfo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e sobre os ímpios. Então o Senhor está dizendo para a sua igreja que todo aquele mal espalhado tinha dias contados e que a vitória dele, do seu povo, era uma vitória certa. E eu queria meditar aí com vocês nessas quartas-feiras acerca das 7 cartas, que são endereçadas aí às igrejas da Ásia Menor. Você tem lá, a partir do capítulo 2, você tem lá as 7 cartas, às igrejas da Ásia, ficaram conhecidas aí como as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Então, eu falei domingo, sobre a igreja de Filadélfia, e aí eu vou falar sobre as outras agora com vocês nessas próximas quartas-feiras. Acompanha comigo? Eu vou estar fazendo a leitura de Apocalipse 2, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O verso 5. E aí a gente tem aqui a carta, endereçada, a primeira igreja aí, que é a igreja de Éfeso,
E aí você tem aqui nesse contexto, né? Vamos pensar um pouquinho, né, acerca dessas cartas, né, que são endereçadas. Você tem aí as 7, né? E por que 7, né? Havia várias outras igrejas ali naquela região da Ásia. O número 7, ele é muito representativo na construção do livro do Apocalipse, né? Você vai ver esse número 7 várias vezes, não é? Em todo o livro, né? Você tem não só as 7 igrejas, você tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e você tem várias aplicações do número 7 nesse livro. Então, se nós olharmos aí, o número 7 no Apocalipse, ele vai representar aí uma totalidade, algo completo. Então, quando eu penso, né, em 7 cartas, né, 7 igrejas, eu penso que são cartas endereçadas a todas as igrejas. E não só daquele período, mas de todas as épocas. Né? Então, é bom a gente ver isso. Aquelas igrejas ali, aquelas 7, apesar de terem outras, né, na redondeza, aquelas ali, elas estavam ali próximas, né, umas das outras, né, estavam ali interligadas, tinham boas estradas que ligavam uma igreja a outra, que seria fácil, né, que essas cartas fossem lidas naquela igreja. Então a gente tem ali as igrejas, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquela região hoje ali é a Turquia, né? A região ocidental ali da Turquia. E qual é a estrutura aí dessas cartas, né? Essas cartas aí, elas têm aí uma estrutura. Você vai ver que basicamente elas vão seguir a mesma estrutura, né? Pode faltar uma ou outra coisa. A gente viu, né, em Filadélfia não houve nenhum tipo de condenação, mas basicamente elas vão seguir a mesma estrutura, né? Vai ter uma saudação e destinatário. Cristo ele vai se apresentar, né? Há uma autodesignação de Cristo, tem a aprovação, tem a condenação, tem uma advertência, né? Uma exortação e uma promessa. Então as cartas elas vão seguir basicamente isso. E aí das 7 igrejas a gente vai começar então aqui a falar sobre Éfeso. Como eu já disse, né, anteriormente, essas igrejas, né, 7, elas vão representar aí uma totalidade. E das interpretações acerca, né, do significado, né, de 7 igrejas, né, nós vamos ter posições diferentes, né? Uma posição aí, uma interpretação vai dizer aí que essas são igrejas que representam eras, né, ou períodos, 7 eras ou períodos da história. Outras interpretações, né, vão dizer que essas igrejas, né, elas vão representar qualquer período, as igrejas em qualquer período da história, né, visto que essas condições que são ditas aqui vão acontecer. Talvez hoje, na nossa igreja, coisas assim aconteçam. Mas não é essa aqui a minha intenção, né? Eu não estou aqui para fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse, apesar de gostar muito do Apocalipse, né? A gente só está conversando aqui acerca dessas cartas, é isso, né? Minha proposta é essa, não é? É conversar aí acerca do ensino, daquilo que a gente pode tirar para as nossas vidas dessas cartas, né? Que foram escritas. E aí a gente começa, né? Quem é? A carta é endereçada já para uma igreja, você consegue perceber isso aí logo no início, né? Você vai dizer que a carta ela é dirigida à igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso que a gente conhece, né? Na leitura lá do livro de Atos, né? Nas cartas de Paulo, a gente vai ver aí acerca da igreja de Éfeso, né?
é endereçado à liderança daquela igreja. Essa igreja ela foi fundada ali por Áquila e Priscila e por Paulo, né? E tiveram pessoas lá na liderança dela, como Timóteo. E o Senhor vai dizer para essa igreja, é Ele que fala, Ele vai dizer que Ele, né, é aquele que conserva nas suas mãos, a mão direita, as 7 estrelas e seus 7 candeeiros. A igreja como um todo estava lá nas mãos do Senhor. E Ele vai dizer: eu conheço vocês. Conheço as tuas obras. Olha que coisa importante para você pensar nesta hora. O Senhor está dizendo que conhece a igreja porque se relaciona com ela. Você que está me ouvindo, eu não sei se você me conhece de fato. Eu não sei se você conhece os meus gostos, as minhas comidas preferidas, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto de fazer. Se você sabe das minhas necessidades. O Senhor, Ele tem um relacionamento com a sua igreja. E Ele conhece as necessidades, Ele acompanha a sua igreja. Ele não está distante, se entretendo com outras coisas. Ele conhece a sua igreja. Então, olhe, Ele conhece você. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O Senhor ali está dizendo que Ele conhecia o trabalho, conhecia aquilo que a igreja estava fazendo. Ele está dizendo que conhece a perseverança daquela igreja e Ele aprova isso. Era uma igreja persistente, uma igreja que conseguiu se manter nesse propósito, né, da perseverança, uma igreja que não suportava os homens maus, uma igreja que confrontou aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Havia no meio daquela igreja pessoas que se diziam apóstolos e não eram. E aqueles irmãos, eles foram fiéis, eles foram perseverantes. Eles não se deixaram esmorecer. Às vezes eu converso com pessoas, né, que estão desanimadas, né, porque o pastor fez isso, porque o missionário fez aquilo, porque o irmão A ou o irmão B fez ou deixou de fazer. Pessoas que se desanimam porque viram crentes, pessoas que se diziam crentes, né, e que mostraram um comportamento diferente e que por essas coisas pararam a caminhada. Não é assim que a igreja do Senhor deve se posicionar. Em todo tempo, nós vamos ver pessoas que se declaram uma coisa e são, na verdade, outra. Mas existe um que não muda, é o Senhor da igreja. E a Ele nós devemos seguir. E para Ele nós devemos orar. E o Senhor está dizendo aqui para esta igreja que aprovava o que eles fizeram.
O Senhor estava aprovando aí a perseverança. O Senhor aprovou porque aqueles homens, eles conseguiram suportar. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Vocês não pararam no caminho, vocês não ficaram cabisbaixos, entristecidos, zangados, emburrados em um canto. Vocês permaneceram firmes. Esse é o elogio que o Senhor faz. Esse é o elogio que o Senhor dá àquela igreja. Pessoas que conseguiram ver, ouvir as coisas, mas que conseguiram perceber aí pelo comportamento se aqueles homens eram ou não apóstolos. Resistiram e permaneceram fiéis ao Senhor. Por ser fiel ao Senhor, aqueles homens resistiram, né, aos nicolaítas, não é? A gente não sabe muito acerca deles, né? Mas eram seguidores de Nicolau de Antioquia. Era uma heresia ali do primeiro século, comumente, né, atribuído a esta seita herética, o ensino do libertinismo, né? Eles diziam aí que o corpo e a alma não se comunicam, então o que o corpo faz não afeta, né, a alma. Então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo aí, ou seja, né, prostituição, imoralidade, né, que isso não vai afetar a sua alma, que isso não vai trazer nenhum prejuízo espiritual para você. Mas a igreja de Éfeso se manteve firme, resistiu a isso. Mas o Senhor também faz uma advertência àquela igreja. O Senhor também chama a atenção daquela igreja por algo. E sabe o que o Senhor está dizendo? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram. O que é esse abandono? Abandono é uma atitude voluntária. Você não esqueceu algo, você não perdeu algo. Eu assisti a um filme esses dias e um rapaz, né? Ele estava querendo saber exatamente se ele havia se perdido dos pais ou se os pais o abandonaram. Porque é a diferença. A diferença de você ser perdido, de você ter se perdido, ou de você ter sido abandonado. Porque o abandono é algo intencional, é algo que você deixa. Um menino perdido é diferente, ela fala dele, né? De um menino abandonado. Mas aquelas pessoas, aqueles irmãos, o Senhor vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra você que vocês
abandonaram o primeiro amor. Foi uma atitude deliberada. E por quê? Por que aquelas pessoas abandonaram? Por que as pessoas abandonam? Muitas vezes, o abandono decorre de você começar a se achar capaz, autossuficiente. Mas parece que aquela igreja não tinha ainda, apesar do abandono ser uma atitude deliberada, eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Deixa-me parar aqui só um minuto para dizer a você uma coisa. As pessoas abandonam o Senhor e a sua igreja assim. Quando se percebem, já estão tão distantes, tão distantes. Você começa a deixar as coisas aos poucos. Você é um ávido leitor da Bíblia. Você é dedicado à oração. Como é que pessoas assim passam a não ler mais a Bíblia, a não orar mais? Será que elas dormiram num dia, leitores ávidos da Bíblia, e no outro já não eram mais? Será que aquelas pessoas que amavam o culto, amavam estar na presença de Deus junto com os irmãos, com os demais irmãos, será que eles dormiram num dia assim, no outro já iam para lá à força? Será que isso ocorre assim, dessa forma? Não. As atitudes começam a ocorrer pouco a pouco. Você começa a olhar cada dia um pouco para outra direção. E quando você se percebe, você está completamente distante. Quando você percebe, ir ou não ir à igreja não faz a mínima diferença para você. Estar ou não na presença de Deus perdeu a importância, o significado. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aquela igreja, ela estava realizando as suas tarefas, ela estava fazendo a sua liturgia. Mas a motivação não era mais a mesma. Aquilo que ela fazia parece que não era mais para glorificar o seu Senhor. Jesus parece que se tornou alguém distante para eles. Eles perderam o prazer de fazer por amor, com o coração. As coisas parece que aconteciam tão somente pela obrigação. Tornou-se apenas uma rotina, uma liturgia. O salmista diz: Senhor, torna a dar a mim a alegria da salvação. Mas esse pedido foi fruto de um arrependimento. E aqueles irmãos, o Senhor diz: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam entender o que estão fazendo, o que vocês abandonaram. E quando vocês entenderem isso,
Vocês precisam se arrepender. É o convite que o Senhor faz. O Senhor vai fazer para aqueles irmãos um convite ao arrependimento, para que eles continuassem brilhando, para que eles continuassem refletindo a luz de Cristo, para que eles continuassem mostrando a essa luz aonde eles estavam. Eles precisavam de arrependimento. E o arrependimento só há quando você tem consciência do caminho errado que você está trilhando. É preciso que você tenha essa consciência e que você sinta a necessidade de mudar, de voltar. Será que você não precisa fazer isso hoje? Olhar aí o caminho que você tem trilhado? Será que você não precisa reconhecer que Jesus hoje só é Senhor no nome? Ele não é um Senhor de fato na sua vida. Será que você não precisa parar para dar ouvidos à voz de Deus que fala a você? Olha o caminho que você tem trilhado. Me responde com sinceridade. O que foi que você abandonou? O que foi que você abandonou? Lembra-te de onde você caiu. E volta. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. É isso. Talvez que você precise fazer. Vou regressar ao início, né? Ouvir aquelas primeiras palavras, rever as primeiras obras. É preciso arrependimento. É preciso reconhecer que você tem errado. Quantas pessoas dando desculpas? Estão longe, estão afastadas de Deus. Não, eu me afastei da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Tire uma mão, deixa em um canto. Essa mão vai ser corpo. Ela vai apodrecer, porque ela só tem vida quando está ligada ao corpo. Então pare de dar desculpas. Lembra aí o que você abandonou. A comunhão, o serviço, o amor pelo seu Senhor, que se traduz não em palavras, mas em prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Volta ao início, volta aí às práticas, às primeiras obras. Lembra quando você começou? Que o louvor a Deus junto com os seus irmãos era algo que enchia o seu coração. Quando dobrar os joelhos em oração fazia parte de você. Quando a Bíblia era verdadeiramente o seu alimento. Volta, porque há pessoas que precisam ver a luz de Cristo e vão ver isso em você. Pare de dar desculpas, reconheça o erro e volta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ouça o que o Espírito diz a você nesta noite. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida e até a próxima.